Seja bem-vindo então a mais um episódio aqui do nosso AgroSerra Podcast. Como vocês sabem, então toda semana a gente tem um novo conteúdo, a gente quer falar sobre milho novamente, né? E eu faço um pedido nesse começo que reforce então nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, lá no Instagram também e no Facebook também. O episódio completo vai estar no YouTube e no Facebook. Seja bem-vindo novamente o Flavinho, né, e o Alencar, então, na sua primeira, pode se apresentar, onde é que trabalha, então, pode fazer esse início para nós aí. Show de bola, agradeço pelo convite, estar aqui, né, Eduardo, conversar com vocês junto ao Flavinho sobre milho, manejo nas áreas. O meu nome é Alencar, faço a região com sementes agrossérias há 2 anos, conheço bem aqui a região, começando em Sobradinho, se estendendo até Jacuizinho. E hoje nós vamos dar uma conversada sobre os manejos dos milho, como é que foram os milho aqui em geral, tudo. Vamos dar uma proseada como é que foi. Bom, Eduardo, eu trabalho com as sementes agrossérias, no caso Bayer, né? Estamos aí há quase fechando 31 anos de empresa, né? E atuo dentro da região aqui de Carazinho, venho até Cruz Alta, Palmeira e desço até aqui a região do Tigre e Sobradinho, né? Então, a minha área de atuação, né, sou responsável pela toda a parte de semente de milho da AgroSéries, né? Isso. E a gente quer falar um pouco sobre essa questão, né? A gente vê as lavouras, tem bastante, né? A gente comentou um pouquinho antes no off, né? Como tem mais milho no cedo, né? Então, a gente conversou lá no mês de junho, acho que foi, né? A gente já deu uma alertada, né? Mas acho que agora, no momento que a planta está instalada, acho que era bom a gente conversar de novo, né? Para ver as práticas, né? Os manejos, para a gente acertar, ou se não acertou nessa, para a gente, no safrinho, tá ok daí, né? Questão o estante de planta, assim, Alencar comentou que na região, como é que foi a questão da adaptação, nasceu tudo bem, ou tivemos imprevisto? Bom, a gente pegando o estande de plantas aqui, desde o Centro-Sé de Sobradinho, estendendo a Estrela Velha, a gente viu que os plantios do cedo, ali, os plantios de início de agosto até o dia 15, a gente viu que esses plantios não se encaixaram muito bem esse ano, porque pegando a questão de, vamos dizer, o solo muito frio e as chuvas naquele exato momento, vamos dizer ali, pegando de início de agosto até metade de agosto, ali foi bastante chuva. Teve muitos produtores que se arriscaram nessa época de plantio. E aconteceu que, por esse estresse que a semente teve, de excesso de chuva e frios, aconteceu que não teve um stand tão bom desse time ali, né, na verdade, né? Aconteceu que, vamos dizer, teve a perda de produtividade ali, em semente de uns 10%, vamos dizer, de falha, 15% de falha. Pegando os plantios de agosto, setembro, até metade de setembro, ok. Esses daí estão com o stand mais adaptado, né? Eles estão melhor de stand, né? Mas as áreas do cedo, vamos dizer, esses plantios anteriores, a gente acompanhou que não foram tão bons assim que nem esses mais do tarde. E cabe destacar, né, Alencar, que a nossa região, basicamente, a grande maioria do plantio ele é feito na segunda quinzena de agosto para frente, né? Então, basicamente, aquele primeiro plantio foi muito pouca lavoura, né, que tinha sido pequenas lavouras estabelecidas, né? Mas a grande maioria das lavouras concentrou dentro de uma faixa muito boa de condição de plantio, né? E a gente, avaliando as emergências, né, como foi um plantio de solo que não estava com umidade mais adequada e uma chuva frequente de semanalmente que estava acontecendo, né, as lavouras ela ficou com uma boa distribuição e uma boa uniformidade dentro do solo, que é uma coisa que nós comentamos muito, né, não só a distribuição entre as plantas, mas dentro do solo, ficou uma lavoura muito, muito uniforme a emergida, né, e isso é um bom fator para se buscar uma boa produtividade, né. Isso. Depois que a gente fala ou comenta, e daí a gente começa a prestar mais atenção, né? Então eu sei que olhando, a gente começa a olhar na lavoura de casa, né? Então,
que começou a nascer melhor, né? E plantas uniformes, né? Então, é um dos fatores, né? Então, mas é ótimo. Esse que nem o Flavinho falou, o plantio para nós que é bem cedo, né? Sim. Esse Bem antes cedo. da primeira quinzena aí, eu acho que é muito cedo até para nós aqui. Até pegando, vamos dizer, esse plantio do cedo aqui da região, questão de 5% região aqui desse plantio do cedo, mas que, vamos dizer, produtores grandes que aconteceu que plantaram, só que não foi um stand tão bom assim do cedo. A gente sabe que região aqui é dia 15 em diante, né? Isso. Segunda quinzena em diante aqui o plantio, 95% aqui. Questão de frio, tudo cedo também. Isso. E assim, Eduardo, a gente sempre tem que destacar para o produtor ou para quem está aí escutando o podcast, né, de vocês, a gente tem duas fases que é muito importante, aquela fase de construir produtividade e a parte de manutenção da produtividade, né? Então, aquela parte de construir a produtividade, que é a questão de fertilidade, a questão das coberturas que nós estávamos falando, a questão de qualidade de plantio, a adequação de população, essa é uma fase que, basicamente, nossa região aqui concretizou, né? Nós temos que até destacar muito, né, e isso que tu até solicitou para nós, e nós falamos um pouquinho sobre aquelas práticas de manter o potencial, tá? Que é o que hoje a gente vê muitas vezes, o produtor fez uma lavoura com um potencial X, e aí por manejo de invasora, por manejo de pragas, por manejo de doença, de manejo de adubação de cobertura, ele vai tirando o potencial daquela lavoura que muitas vezes, né, conforme o Alencar falou, está lá bem estabelecida, a população adequada, mas aí muitas vezes, faltando os manejos posterior, aquele potencial aos pouquinhos vai se subtraindo, né? Então é isso que é importante a gente aproveitar esse momento contigo aí para nós destacar esses pontos importantes, né? Para ajudar a diminuir essas perdas, né? E porque perda vai ter muitas vezes um pouco, por alguns motivos sempre vai ter, mas tentar amenizar elas para ter sempre o máximo potencial possível, que é do que já foi planejado lá atrás, né? Isso. Essa, que nem o senhor falou, da questão do nitrogênio na nossa região, a grande maioria já fez ele, né? Sim. Mas, assim, vale muito destacar ainda o ponto, né? Então, aquele ponto ideal, eu entro uma vez, entro duas. Flávio, na tua voz, na tua experiência, quem está nos assistindo, né? Qual o ponto, qual o nitrogênio, melhor manejo? Isso vai ser bom por quê? Porque quem já fez, e se não fez certo, ele vai ver ele na frente. Então, na tua voz, Flavinho, essa questão do nitrogênio, quero que tu passe aí para nós. Isso que tu comentou é muito importante sempre destacar. Milho, por ser uma gramínea, responde muito bem à questão de nitrogênio. E não só nitrogênio, mas também associado outro nitrogênio que é muito importante nessas fases de coberturas é a questão de potássio. Então, nitrogênio e potássio. Se tu pegar, empiricamente, a gente fala que para cada saco de milho, você necessita mais ou menos um ponto de N, tá? Então, se você está pensando em fazer uma lavoura para 150 sacos, você teria que colocar em torno de 1 ponto de N por saco de milho, seria 150 pontos de N, né? Então, se tu fosse comparar a ureia, que é 45%, descontando mais o que tu bota na base, né? Então, muitas vezes tu botou lá 300 kg de adubo de uma fórmula 10, 20, 30 lá. Então, tu botou 300 kg, já botou 30 pontos de N. Então, se você está fazendo uma lavoura para colher 200 sacos, né? Então, seria 200 pontos, tira os 30, tu teria que colocar mais uns 170 pontos de N. Quantos quilos de ureia daria? Mais ou menos uns 300 quilos, 340, 350 quilos de ureia, né? Se fosse usar ureia como cobertura, né? Então, a gente sempre trabalha que o produtor use uma referência de um saco. Eu quero fazer uma lavoura para 200 sacos. Eu teria que botar mais ou menos 200 pontos de N, tá?
Então, e potássio. Potássio, como nitrogênio, ele é extremamente importante porque o potássio ele ajuda na construção da planta, na rigidez da planta, na estruturação da planta. Então, a gente sempre trabalha lá 0,7, 0,8 pontos de potássio, que muitas vezes vai ou na adubação de base ou com cloreto na pré-plantio, aplicado em cobertura ou com uma ureia cloretada. Né? Então, ou se usa outras fontes. Mas isso é um fator importante. E outro fator, a gente sempre salienta, milho, a quarta folha para a quinta, ele define o potencial. Tá? Então, se você chegar com assim, uma planta subnutrida, amarela, com deficiência de nitrogênio, com deficiências com competição da invasora e tudo, o que vai acontecer com aquela planta da quarta para a quinta folha? Ela vai limitar a produção, porque ela vai assim, cara, estou com um problema de falta de comida, né, no caso de adubação. O que vai fazer a planta? Vai botar uma espiga menor, porque ela sabe que não vai ter comida para sustentar todos aqueles grãos lá na frente. Então ela vai ter que limitar. Então por isso que a importância de você chegar na quarta e quinta folha com uma planta que venha com uma bem estabelecida pela adubação de base, e o milho, se você calcular, em média, ele tem aí em torno, vamos botar no normal 20 folhas, mas 18, 16, tá? Você tem ali 4 folhas que está definindo o potencial, tu tem mais 12 folhas para nascer, ou 14 ou 16 folhas para vir dali para frente. Então você vê que com 45 dias, 50 dias, você está na quarta folha, está definindo o potencial. O milho na nossa região, plantado no cedo, leva em torno de 85 dias, 83, 85, um pouco mais, depende do híbrido, coisa, mas em torno de 85 dias. Então você tem 40 dias para o milho sair da quarta para a quinta folha para 18, 20 folhas. Por isso que a gente fala, o milho, cada 3 dias, ele coloca uma folha nova. Então, e aí que a importância do produtor ficar consciente que o crescimento depois daquela fase da quarta é muito rápido para chegar até lá na frente. Então a gente está com os milhos agora ali que está lento, que ainda está frio um pouco, a gente acabou botando os nitrogênios agora, está um pouco amareladinho, botou nitrogênio, começou a chover, o milho em poucos dias nós vamos deixar de ver a lavoura, o cara vai ver lá na frente já está quase pendoando, né? Então ele cresce muito ligeiro. E aí que está a importância de nós colocar o nitrogênio na hora certa. Tá? Então, por isso que a gente sempre sabe do produtor, mas vou fazer parcelado, faz ali, sempre tente errar para começar antes do que depois, porque se botar depois, que nem falou, cara, passou a fase de definição do potencial, muitas vezes tu vai tornar uma planta muito verde, mas o potencial já foi limitado lá atrás. Então, a importância de colocar na hora certa. Então, se for para errar, erre por botar antes. Mas o milho está com uma condição agora, tem previsão de chuva para sexta-feira. Bota na quinta. Tá? De preferência sempre antes da chuva do que depois. Tá? Observar muito como é que está o acompanhamento, a previsão do tempo, né? Que normalmente nessas épocas é mais assertivo ainda, porque as entradas de frente fria é mais fácil, né? Mas sempre tentar colocar antes de uma chuva, né? Porque aí a perda é menor. Finalmente, pós-chuva, aí você pega muitas vezes um período aí de 2, 3, 4 dias, que tem muita evaporação do solo, né? Tu olha que assim, que a perda é muito antes da umidade e esse nitrogênio muitas vezes acaba se perdendo muito para a atmosfera. Então a gente sempre pede para salientar, você quer diminuir as perdas, coloque antes de uma chuva. Mas se der 100 milímetros de chuva, assim, o bom que fosse uma chuva mais adequada, 10, 20, 50 milímetros, mas assim, eu digo, mesmo muitas vezes 100 milímetros é melhor do que uma chuva, você pegar muitas vezes uma semana, 10 dias de sol após a aplicação, né? Então, por isso que muitas vezes antes. E aí aquela história de colocação da ureia, a gente sempre pensa assim, vou fazer em quantas vezes? Em 1, 2 ou 3. A gente, assim, quanto mais você parcelar, mais muitas vezes tem chance de acertar, mas muitas vezes eu sei que
3 vezes é mais complicado de fazer. Então, normalmente parcela em 2 vezes. Bota ali no V2, V3, até V4, a primeira, e a segunda você vai no limite do trator, ali V6, V7, aí vai indo V5, V6. Conforme tu fez a primeira, tu vai lá, complementa a segunda, aí 15 dias, 20 dias depois, aí dependendo como é que vai o ano e a época de plantio, né? Mas é importante, viu? Essa questão de nitrogênio para a cultura do milho é um nutriente extremamente importante e responsivo em produtividade, né? E que nem o Flavinho falou, a gente está com um trabalho bastante forte nessa questão do aplicação no momento exato do nitrogênio, que aqui na região a gente acompanhava, vamos dizer, que tinha bastante gente que a aplicação do ureia colocava ali em V4, V5, a primeira, né? E a outra aplicava ali no limite do trator, V6, V7, né? Só que com o tempo a gente deu uma focada nisso aí e conseguimos mudar para o pessoal adiantar mais as aplicações, que nem o Flávio falou, ali em V3, V4, primeiro, o máximo, e segunda, V5, indo para V6. Isso a gente teve um trabalho bastante forte e o pessoal conseguiu adiantar mais a aplicação agora, nos últimos anos. Nessa parte que a gente queria ajudar, né? As pessoas às vezes perguntam, Eduardo, mas o que vocês estão fazendo ou planejando com o podcast? É isso, né? E não é eu mesmo fazendo um vídeo na lavoura, né? É trazendo vocês aqui para falar sobre o tamanho da importância. Se com 4 folhas já definiu, as nossas áreas aqui são áreas menores, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo delas, né? Então é naquele detalhe, no momento, né, de fazer a aplicação, que a gente, quando vê, está errando, está perdendo. Não, mas se eu estou plantando 1 hectare, ou a gente tem aqui de quilo ainda, né, cara? Sim, bastante. Mas aqui ele tem que produzir, né, 2, 3, 50, 100 é a mesma coisa, né? Então a gente tem que fazer uma linha só. Falou em milho, se tu planta 100 ou 2 ou 1 hectare, o manejo é o mesmo, a importância é a mesma, né, que aqui ele tem que produzir, né? E Eduardo, tu falou numa coisa que é interessante, assim, ó. Cara, se você vai botar, um exemplo, uma aplicação, fazer em 2 vezes, botar 300 quilos ali, vou dividir em 2 vezes, 150 quilos. 150 quilos, se você está com 60 mil plantas nascidas, quantas gramas dá por planta? Pega lá 60 mil, estou sem calculador aqui, mas 60 mil dividido por 150 quilos, isso aí provavelmente é de 4 gramas, vamos lá, 4 gramas por planta. Você imagina que é 4 gramas por planta, isso aqui é menos do que tu encher uma tampinha de refrigerante cheia de ureia por planta. Aí o que eu queria puxar a atenção? Distribuir bem essa ureia, tá? Porque muitas vezes a gente perde produtividade, o cara botou a quantidade certa, mas mal distribuída. Tá? Então, muitas vezes, a importância de, se for botar com um distribuidor a lanço, observar bem a uniformidade da distribuição, a distância entre uma passada e outra, se está cobrindo bem. Se for uma área menor, muitas vezes, até uma aplicação mais localizada com outros aplicadores, né? É importante você conseguir distribuir uniformemente. Porque a gente vê muitos casos, né, que tu olha assim, a lavoura está manchada. Aí muitas vezes aquela parte que recebeu um pouco mais tá bom, e a partes que daqui a pouco que não houve o transpasse adequado, ou não ficou, tá perdendo muita produtividade. Aí tu vê aquela mancha, aquela lavoura tudo tipo amarela clara, verde claro, verde escuro. Cara, se imagina quanto é que dá quebra de produtividade onde caiu menos o nitrogênio. Tá? E aí muitas vezes a gente está perdendo produtividade no final, porque a média muitas vezes ficou mais ou menos, mas daqui a pouco não compensou, onde caiu a mais não compensou o que perdeu. Então, além da quantidade, é muito importante a questão de regulagem do equipamento, né? E aí não só na questão da uniformidade, mas da distância entre uma passada e outra, são alguns cuidadozinhos que ajudam lá no final nós ter uma melhor produtividade, né? Sim. Essa questão do nitrogênio, questão das aplicações dos herbicidas e a limpeza da lavoura, né? É uma outra questão que a gente quer tocar hoje, né? A nossa região, ela
também já fez, né, aqui no Arroio do Tigre, na região já está passando, né, mas sempre é bom. Eu vou na minha lavoura, lá em casa, lá na lavoura do pai, tive um problema com azevém. Azevém um pouco resistente, deu uma falhazinha ali acredito eu, na dosagem, podia ter forçado um pouco mais, né, e patinou essa questão. E depois eu falei com outras pessoas que também tiveram um problema com azevém, né, então é uma parte que eu queria que vocês comentassem, Alencar. Eu só queria, antes de passar essa parte de invasor, tu comentou antes de nós entrar no podcast, sobre a questão de fito de nitrogênio, tá? Só para não voltar no assunto, sim, né? Mas é interessante, Eduardo, assim, quando você faz a aplicação de nitrogênio com pouca umidade no solo, né? Tá? Muitas vezes eu apliquei e não choveu, assim, a previsão não estava boa, apliquei e não choveu, ou está muito quente, ou depende da formulação do nitrogênio. Muitas vezes tu pega alguns produtos que tem uma absorção muito mais rápidas, né? Então muitas vezes ela pode dar aquela queimada nas bordaduras das folhas, né? Então tu olha assim, aquela folha com as bordaduras meio esbranquiçadas, assim, aí muitas vezes, o que é isso aí? Muitas vezes pode ser uma queimada de aplicação de nitrogênio, né? Então, principalmente tem algumas formulações de formas de N, né, que são mais fáceis de acontecer e outras menos, né? Mas assim, muitas vezes, quando tu aplicar com pouca umidade, tu pode ter algumas fitos de queimada de nitrogênio, né? Nesse assunto, Flavinho, tenho perca? Se chega a me dar uma pequena fita ou alguma coisa assim no milho, assim? Que aí tu falou, se for pequena, sim, porque a gente sabe que isso aí, uma perda de área foliar sempre vai interferir. Sempre. Se for uma fita grande, claro, vai ter perda, mas se for pequena, compensa. E o milho é uma planta que assim, desenvolve muito rápido, né? Renova muitas folhas. E uma coisa sempre importante a gente salientar, né, Eduardo? Se você tem um milho a gente está falando ali de 4 para 5ª folha, que ele está diferenciando, já começando a formar espiga, né? Então tu imagina, naquele tamanho, ele já está com todas as 20 folhas dentro do cartucho, tá? Então tu imagina que o milho de V4 para V5, ali no caso, vamos botar V5, V6, ele já tem ali as 18, 20 folhas dentro do cartucho, que já está começando a subir do solo, né? Então 4 folhas diferencia, 5 folhas já começa... Então com 20 folhas, ele está com todas as folhas dentro. Então o crescimento do milho, muitas vezes, ali deu uma queimadinha, coisa, mas ele é muito rápido. Quem falou, cara, tu pega dali, quando vem pouco dia, está lá em cima, né? Então ele é muito rápido. Cada 3 dias, mais ou menos, está com a folha nova, né? Então a recompensa compensa muito, né? Essas vidas. Mas assim, se tiver muito dano na foliar, e aí pode limitar, sim, não tem dúvida, né? Tá, isso. Mas Não, é ótimo, porque a gente viu que na nossa região teve casos, né? Então, em diferentes produtos também, que acabei ouvindo e conversando também com pessoas que aconteceu, né? Então, detalhe ali a questão da umidade do solo e mais, então... Até o que a gente viu bastante esse ano, Eduardo, foi questão do enxofre, né? O sulfato de amônio. A gente viu esse ano que ocorriam bastante áreas que, vamos dizer, a área foliar ali do milho, ele tinha umidade, e com a aplicação do enxofre em cima, e logo após isso que deu alguns dias quentes esse ano também, né? Aconteceu que pegou e queimou algumas folhas. Mas a gente indica em fazer horários mais de tardezinha, onde o sol não está tão quente, não tem tanta umidade, né? Não pegando um sol da manhã, daí com umidade na folha, que pode ocorrer um pepino de dar uma fita, que a gente acompanhou bastante áreas esse ano que ocorreu com enxofre, né? As áreas, né? Sim. A maioria. Detalhe ali do adequado. Questão dos herbicidas e... Conseguimos controlar, tá tudo controlado. Os herbicidas esse ano, Eduardo, vamos dizer assim, o que a gente viu nessas áreas que incomodou mais foi o azevém. O azevém resistente esse ano que deu uma luta, que vamos dizer, o pessoal do plantio do cedo ali fizeram a dessecação, alguns misturaram o cletodin junto ao 2,4-D, que tirou um pouquinho do efeito do cletodin também, né? Mas a indicação
pegando essas áreas cedo, o pessoal dessecar um pouquinho mais antes, colocando uma dose um pouquinho mais forte do Clethodim, ali 1,4 litro até 1,5 litro, colocando para dessecar e tentar pegar e controlando essa área para a gente chegar no meio do milho lá, depois olhar, não, a área está limpa agora. Porque a gente sabe que no meio do milho o azevém vai dar alelopatia ali no meio, que pode ocorrer um pepino mais adiante, né? Claro, tem a chance de fazer um nixofuron, alguma coisa na área, porém, no nixofuron a gente sabe que tem bastante chance de dar uma fita, alguma coisa na área e perder ali uns 5% em produtividade, 5%, 10% questão dessa fita, né? Sim. Mas é que nem eu falei, vamos dizer, tentar adiantar mais a dessecação, fazendo uma adequação um pouquinho mais forte na dose, pegar e fazer um manejo mais adiantado, para chegar no momento ali, a gente olhar a área assim, vai estar limpa, né? Porque esse ano aconteceu áreas que a gente acompanhou. Eu falo, no meu caso, o azevém naquele período, o azevém, se ele tá maduro, ele não é tão, é mais fácil, né? E naquele ponto ele é mais difícil de matar mesmo, sim, né? Sim. Então ali, quando foi para plantar, não, tá ok, mas não tava ok, né? E assim, Eduardo, hoje uma preocupação que a gente tem para inverno, para milho, né, é azevém. Hoje é uma preocupação assim que a gente vem aumentando, como o Alencar comentou, as resistências aos grupos químicos tá aparecendo mais, né? E essa questão de hoje que a gente tem que tentar mostrar para o produtor que as áreas que ele vai plantar milho, ele tem que pensar lá atrás. Lá no estabelecer, muitas vezes, vou plantar milho, vou fazer uma cobertura para milho de nabo. Cara, dessecar para plantar um nabo. Vou fazer uma cobertura de aveia, dessecar para plantar aveia. Porque muitas vezes aquelas plantas que, porque lá atrás, quando tu for plantar aveia, o nabo, a ervilhaca, o azevém vai estar pequeno. Você controla mais fácil. O princípio para controlar invasoras, ela é acima de 3 pilares. Uma delas é o estágio, quanto menor, mais eficiente. Outra coisa é diminuir a produção de semente, que aí muitas vezes a importância daquele manejo pós-colheita, de não deixar um azevém, ou no caso ali um caruru, assim, não deixar essas invasoras que estão vindo, no caso do azevém não, mas as invasoras que estão vindo do verão fazer semente, porque aí tu aumenta mais o banco de sementes, né? E tentar sempre diminuir a pressão com aplicações de produtos pré-emergentes para não deixar ficar lá na frente grandes. Mas assim, dentro do azevém, a gente falou, cara, dessecar para plantar cobertura, porque lá na frente você não vai ter aquelas plantas tão grandes que vai te dificultar muitas vezes o manejo. Outra questão também é cuidar muito das aplicações de graminicidas, tá? E associado a glifosato, porque são produtos sistêmicos, depende muito de luz e temperatura, que é uma condição que normalmente quando você vai dessecar lá em julho, finalmente julho, ali que vai se dessecar para milho, normalmente é o contrário, está frio e está dias curtos, né? Então, cuidar um pouco essa questão de temperatura. Outra questão que o Alencar comentou, eu acho que é importante observar muitas vezes doses hoje, né? Tá? Cuidar muitas vezes as doses a ser aplicado, né? Outra questão que a gente também está vendo nos graminicidas, o graminicida, a gente está controlando um azevém que ele tem uma folha muito serosa, tá? Então a importância de um bom óleo para fazer a mistura junto com o graminicida, tá? Então é um fator importante que muitas vezes assim, se eu não botar um óleo ou um óleo de baixa qualidade, o que vai acontecer? Vai interferir muito na entrada desse graminicida, desse glifosato dentro da planta. Então por isso a importância também de um óleo. Tá? E uma coisa que a gente sempre salienta para as graminicidas, fazer uma pré-mistura antes de botar no tanque, né? Misturar o graminicida com o óleo antes de botar no tanque. Isso é uma coisa que também ajuda a proteger e dar uma melhor eficiência, né? Então tem alguns cuidados que a gente tem que observar para diminuir o problema do azevém lá na frente. É um problema que assim, hoje um dos maiores gargalos que a gente está vendo no campo hoje a questão de melhorar
a questão de azevém no milho. Porque como o Alencar falou, depois que você for plantar o milho, muitas vezes numa área que está já com problema de azevém, para você segurar na frente, só vai te interferir em produtividade. Dor de cabeça. É só dor de cabeça, né? Então a gente tem que tentar diminuir antes, mas é importante alguns cuidados, né, para diminuir esse problema. Mas é uma preocupação hoje isso aí, né? Sim. Essa questão da aplicação do nitrogênio e do herbicida ali, tem que ter um cuidado que eu vejo assim que acontece no V4, no V5 lá, tá nascendo alguma coisa lá, tu prefere optar pelo herbicida e depois tu faz o manejo da ureia e quando vê tu perdeu o time dela, Perdeu né? o time ainda. Depende do produto que você usa, né? No caso, se for o Nixofuron, você tem que ter intervalo, né? Mas se for, um exemplo, atrazina com glifosato, não, né? Então aí não tem a limitação. Mas se for no caso do Nixofuron, você tem um exemplo, Soberan, não tem limitação para o nitrogênio, né? Então tu pode botar Soberan e pode botar a cobertura posterior, não tem problema nenhum. Um produto que a gente tem que ter um pouco de atenção seria, no caso, o Nixofuron, né? Tem que ter um intervalo, tem que ter cuidado de mistura com organofosforado, inseticida, né? Tem alguns cuidados maiores, né? Mas não, depende do produto, por isso que é sempre importante o agricultor, quando ele for lá, consultar o agrônomo, o técnico lá da cooperativa ou da revenda, assim, meu problema é esse, cara, que produto eu vou usar? Esse aqui dá para botar sem problema nenhum, né? Bota o herbicida, bota a ureia na sequência. Vamos dizer, uma questão que a gente acompanhou bastante esse ano, a gente acompanhou, que o pessoal usa bastante o Calares. O Calares o pessoal usa bastante aqui para poder fazer a limpeza das áreas, porém o Calares, por causa da mesotriona, que é a atrazina e mesotriona, eles não dão a carência. Vamos dizer, eles aplicam o Calares hoje e atiram a ureia hoje também, né? No mesmo dia. Porém, por causa da mesotriona, o certo é dar uns 3, 4 dias de carência. E a gente viu umas áreas esse ano que vão dizer, não, o produtor ele aplicou hoje o Calares, hoje de manhã e de tarde atirou a ureia. E deu fito no milho. Isso que o pessoal vai ter que ficar um pouquinho mais atento nessa questão também. Isso. O pessoal usa bastante o Calares. Sim, sim. E um ponto também, Eduardo, que é interessante salientar, a aplicação de glifosato até quando em milho. Tá? A gente tem já vários anos salientando para o produtor que a gente está começando a observar no campo muita espiga deformada lá na frente. E por que essa espiga está deformada? Aí você começa a avaliar qual que é a causa. E aí uma das causas que a gente começou a ver é aplicações tardias de glifosato. Por isso que a Bayer e todas as empresas que trabalham com milhos que têm a resistência a glifosato têm salientado que o máximo de aplicação de um glifosato é estágio de 5 folhas. Tá? 5 folhas expandidas, né? Seria V5. Porque se tu aplicar quando o milho estiver muito grande, e até porque já o próprio índice também já competiu também, mas tu pode lá na frente, visualmente não ver nada, e lá na frente tu vê muitas vezes a espiga com uma má formação, né? Que a causa veio lá de trás. Isso é interessante, né? Pra gente cuidar, né? Cuidar. Questão de praga aí, questão de cigarrinha agora na nossa parte do cedo, eu acho que não teve muito, né? Mas a gente comentou antes e a gente ouviu muito do percevejo, né? O que vocês têm para trazer para nós aí sobre essa questão? Pegando assim, vamos dizer, a incidência de cigarrinha do cedo que a gente acompanhou foi muito baixa. Foi, vamos dizer, comparando ao ano passado, que também foi uma incidência muito baixa de cigarrinha no cedo, que foi uns inverno frio, teve geadas e tudo mais, não que a cigarrinha não morreu, ela não se reproduziu no frio, né? E teve áreas que a gente acompanhou que tinha a cigarrinha, porém ela não estava infectada com o vírus, até sem o vírus. Questão do percevejo, a gente acompanhou esse ano, foi até, eu acho que um dos maiores, né, Flávio, de percevejo, que pegou bastante as áreas. Indicação é o quê? Que o produtor começar do cedo, começar na dessecação já. Dessecação usando um organofosforado, algum produto para ir pegar e combater anteriormente o
o percevejo, que vai fazer o dano ali em palito. Em palito ele vai fazer o dano. Porém, para isso, para não afetar no palito, ter que ser feita uma dessecação antes. Ali, vamos dizer, ó, eu vou dessecar, tá? Então, bota o inseticida junto já. Já vai fazer a dessecação, já vai passar com o pulverizador ali, já bota o inseticida junto para dar uma amenizada que precisa na área, no caso, né? Sim. E isso que o Alencar falou é importante destacar, Eduardo, porque a gente muitas vezes fala assim a importância da fase do palito para que é onde que o percevejo vem. Só que muitas vezes o que acontece, a fase de palito, choveu aquele dia, não deu para aplicar naquele dia, quando vê, perdemos o time. Tá? Por isso que nem o Alencar falou, hoje a grande importância é não esperar o milho chegar nascer. Plantei, vou fazer um herbicida ali, uma atrazina, um produto, já bota o inseticida junto, porque muitas vezes essa fase de palito a gente não consegue pegar o momento certo, e aí te perde o time. Então, e a gente tem visto que um bom inseticida para controle de percevejo, você olha pelos trabalhos que a gente vê hoje publicados, é 70%, 60%, 80%, um que outro, mas assim, não é uma eficiência de 100%. Tá? E aí você sobrou 20%, 30%. Tá? E aí isso que estamos falando, tem tecnologia de aplicação, tem outros fatores que interferem, mas assim, você sobra uma quantidade. Então, se tiver uma população alta de percevejo na área, o que sobrar vai te causar dano. Então, tu vê aquelas reboleiras de plantas lá, perfilhando, ou com as folhas, com os furinhos, tudo em sequência, lá onde o percevejo perfurou o estilete, né? Por isso que é importante fazer, não espere o palito, faça o manejo antes, porque se a pressão é alta, você vai ter dano. E a gente tem visto esse ano, aquele produtor que descuidou um pouco, ele vai perder brincando aí 15, 20 sacos por percevejo esse ano. Tem lavouras aí bem identificadas. E tem lavouras bem conduzidas aí que tu não vê nem dano de percevejo, né? Então, assim, é muito importante hoje fazer, também o cara vai aplicar, mas fazer no horário certo, na condição certa, né? Para não perder o time. Né? Sim, que nem no cedo, a cigarrinha, o problema dela é um pouquinho mais no milho safrinha, né? Então, eu acho que o percevejo, esse ano ele veio para abrir os olhos, né? Fazer esse cuidado. Questão de doença no milho, a gente sabe que ele é um pouco mais resistente, mas também é suscetível, né? Também. Assim, Eduardo, a questão de doença, todos os trabalhos, pode pegar da CCGL, da Fundacep, pega trabalhos de terceiros, aí, de pesquisadores, você vê próprio dentro da companhia ali da Bayer, todos os trabalhos que é feito comparativos, um ano mais seco, um ano mais chuvoso, a resposta sempre é positiva para o uso do fungicida. Vai ganhar 10 sacos a mais, vai diminuir de perder 10 sacos menos, mas assim a resposta é positiva. O que é importante sempre destacar para o produtor? A questão de doença, né, ela é assim, hoje milho tem algumas doenças que são mais comuns, que é Entosporium túrcico, né, e tem aumentado, até hoje de manhã eu fui olhar uma lavoura aqui na nossa região, com bipolares, que tu olha naquelas folhas baixeiras, começando a amarelar as folhas, com umas lesãozinhas marrom, tu vai ver bipolares. Assim, são doenças que se tiver uma condição favorável de temperatura, umidade, que fecha aquele triângulo da doença crescer, né, ela vai ter lá na frente tirar muitos sacos de produtividade, né. Mas hoje o que a gente tem salientado, produtor? Se você fizer uma aplicação, use um bom produto e faça ela no V4, V5, V6, ali, mas em torno de V5 ali seria uma boa aplicação, limite o trator. Vai lá e faz a aplicação. Se eu vou fazer 2 aplicações, você faz uma no limite, tá ali do trator, V5, ali, V4, V5, V6, e vai lá mais perto do torno de 15, 20 dias aí, tu vai lá, faz a outra no pré-pendoamento, ou próximo disso, né? Porque, hoje, como a gente sabe que tem resposta ao fungicida, né, aquela história que a gente comentamos antes, se você bota R$1 e tira 2, vale a pena gastar 1, tá?
Mas se você bota um e só tira um, muitas vezes tu empatou, aí não vai. Mas como no caso do fungicida, a gente sabe que tem resposta, né? A gente vê trabalhos de anos secos que pegou, mas o ano que deu 100 sacos de milho, apertou o sol e coisa, vai ver que deu resposta também. Porque não é só essas doenças que a gente vê aí, Mythosporium, que é o que mais pega no cedo aqui, mas assim, tu olha a sanidade da planta no final, na hora da colheita, aquela cultura aquele milho que começa a secar, amareladinho, bonito, corouro, é a diferença que tu vê no final, que é uma planta que fica mais tempo fazendo fotossíntese, mais tempo enchendo o grão e fazendo a diferença no final de mais produtividade, né? A gente acompanhou esse ano que o fungicida, ele tem que ser um preventivo, não um curativo. Que hoje, se a gente olhar os milhos estágio V4, V5, a gente vê que aquelas folhas do bacheiro que encostam no solo, tem um rasgadinho, alguma coisa ali, que ali vai ser o portal para entrar as doenças ali nesses milhos. Por isso que a gente indica, ali no último estágio, ali V5, V6, já entrar com o fungicida junto, já, na última da inseticida, já entrar com o fungicida junto para fazer um preventivo no final, para não fazer um curativo. A área dela já vai estar com a doença ali instalada, para não se expandir mais, que a gente acompanhou que o pessoal está mudando essa ideia e estão fazendo mais do cedo os fungicidas já também, né? Estão adiantando já. E salientar, assim, quando você começa a ver, principalmente a gente fala dos poros bipolares, tem que ter uma carboxamida junto para melhorar a eficiência, né? Aí são os trabalhos de pesquisa vem mostrando aí a diferença desse tipo de produto versus muitas vezes um produto que não tenha uma carboxamida, né? Dependente da marca aí que for utilizar, né? Eu vejo que o fungicida nos últimos anos ele vem crescendo, né? Se a prática obviamente é boa, né? Mas na nossa região ela ainda patina, né? Nessa patina, ideia, né? Então sempre é bom a gente falar, né? Então tocar nesse ponto, né? Para aumentar a ideia de fazer ele, né? Fazer ele. Mais ou menos era isso que a gente queria tratar hoje, né? É que nem quando a gente conversa aqui, a gente tá lá pensando na lavoura, né? No estágio, como tá fazendo, né? Quem vai estar assistindo, então, que ouviu nós também, vai estar nesse mesmo jeito, né? Tu tá pensando, né? Naquele teu manejo que foi feito, né? Se vai dar certo, se vai dar certo. Não vai dar certo. Mas sempre é bom a gente reforçar, né? Então, eu acredito que quando tá fazendo o desenvolvimento da lavoura, é um ponto, assim, bom de conversar, né? Porque o ano, a gente falou, ele tá bastante propício para milho, né? Sim, por enquanto tá sendo bem assim, clima favorável, né? Temos chuvas regulares, né? Acho que no geral toda, né? Assim, o milho, questão da noite, tá frio ainda, né? Tem noites frias, né? Sim. Podia ter um pouquinho mais de luminosidade, né? Alguns dias também precisava um solzinho mais constante, né? No meu ponto de vista, né? Sim. Mas, assim, no geral, tá ótimo, né? E tu salientou bem, a gente sempre fala, milho é uma cultura que ela responde muito bem, a gente chama de amplitude térmica, né? Quente de dia, frio de noite e não pode faltar umidade, né? Mas essa amplitude térmica, se for favorável, ela lá na frente sempre te ajuda ao máximo, ao melhor potencial. Porque a planta acumula mais energia, né? Sim. Então, assim, se não falta umidade, noites frias com dias quentes, essa amplitude térmica para milho é nota 10. Perfeita. E que nós falando em clima, o clima até agora está perfeito para o milho. Claro, podia ter um pouquinho mais de luminosidade ainda. Claro, dependemos também da época do pendoamento, que é muito importante o milho também, na época do pendoamento, ali no final de outubro e novembro já, que precisamos de uma chuva também. Mas até agora, a questão do milho, o clima está tudo encaminhado para dar uma safra muito boa, né? Que é o que a gente precisa também, né? Sim. Mas até o momento está bem alinhado tudo. Assim, milho tem as fases que são muito importantes, né? Que são aquelas fases de nascer bem
e aquela fase que a gente sempre fala do 15 dias antes do florescimento, 15 dias pós-florescimento, são pontos muito críticos para a cultura do milho, né? Então, por isso que é importante, claro, continuar umas chuvas regulares, né? Mas é importante, sim, do jeito que o clima está dando essa continuidade, né? E tem agora a previsão de novo fim de semana aí para quinta e sexta chover de novo, né? Se correr bem novamente aí, dentro do outubro, no final de outubro, novembro, dezembro, tomara que já tenha um ano de uma boa safra de milho também, né? Para estimular mais e dar rentabilidade para o produtor, né? Porque a gente vem nos últimos 3 anos, 4 anos, né? Com muita pouca ou nada receita junto ao produtor, né? Então, não é só o produtor, toda a cadeia está sentindo essa falta de receita, né? Então, e nós que somos cidades agrícolas aqui, né, dependemos muito dessa receita junto ao produtor, né? Tomara que voltamos a ter boas safras aí e rentabilizar o produtor, né? Certo. Gente, da minha parte, Alencar, eu quero agradecer a disponibilidade, né? Flávio, mais uma vez é um prazer conversar com o senhor, ouvir também, é muito, muito, muito bom mesmo, né? Que nem eu comentei, essa questão de milho, a nossa região tem vários grande, pequeno, médio plantadores, então a gente quer que sempre melhore, né? Temos que melhorar e essa disponibilidade de vocês virem só nos engrandece aí, tá bom? E a gente sempre destaca, né? Nós estamos aqui basicamente só visual, né? Mas nos próximos aí novembro, dezembro, janeiro, né? Junto aos clientes aqui da região da Centro-Serra, né? Nós vamos estar fazendo os eventos de campo, né? Que aí não só eventos de falar dos nossos IBs, mas falar de tecnologia, de informação, de manejos, né? Então a gente convida todo o produtor que, a hora que tiver os eventos, nós vamos estar anunciando aí junto aos meios de comunicação, aí, junto com os canais aí, mas é importante, né, de ir lá debater, conversar, né, que aí muitas vezes o cara vê na prática mesmo a realidade, né? A realidade, como é que é. Mas agradecer muito ao convite aí, né, Eduardo, a gente está sempre à disposição aí de vocês, e tem acompanhado os podcasts de vocês aí, é sempre importante de ter mais um canal de levar informação junto ao produtor. A gente agradece bastante o convite e tudo mais, Eduardo. Muito show de bola, como é que diz o outro, né? E a gente tá sempre junto e tentando pegar e trazer as informações à galera toda, né? Aos produtores, né? Que é o mais importante, a gente pegando e trazendo as informações para eles. O dia a dia, ir visitando e tudo mais, e tentando levar sempre, vamos dizer, a melhor opção para ele pegar e ter uma colheita boa no ano. Isso. Certo. Alencar, obrigado. Flávio, obrigado. Você que nos acompanhou, então, nesse episódio, fique ligado, então, vai nas próximas semanas também, mas eu quero reforçar aqui que o Flávio falou, nos dias de campo, quando temos, né, esses dias até fiz um vídeo, participe. Lá é o melhor momento, né, o Flávio falou, vai estar trocando lá, mas lá é o melhor momento de tirar a dúvida, e de olhar e tirar a dúvida e conversar com o pessoal profissional que está lá, tá bom? Até uma próxima oportunidade e até mais.